Pai querido, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos, ó Deus, saber da tua vontade, possamos viver para a glória do Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste através das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, aplique a tua palavra no nosso viver e leva-nos, ó Deus, realmente a entender, compreender e que o Senhor nos ensine a vivê-la conforme a tua vontade. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vou sentar, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 75. Salmo 75. O mestre de canto, segundo a melodia, não destrua, Salmo de Asaf. Canto. Salmo 75, a partir do versículo 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome, declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as tuas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele a beber, chovem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Irmãos, nós vimos no Salmo 74, que a inveja do salmista levou ele ao engano em achar que os ímpios iriam prosperar, até a hora que ele entrou no santuário de Deus e viu o fim dos perversos. Isso está lá no Salmo 73, que nós refletimos nele há 2 domingos atrás. Já no Salmo 74, o salmista vê os juízos de Deus, falamos aqui semana passada, sobre o seu povo em virtude do pecado cometido. Os profetas alertaram, falaram, o povo insistiu com o pecado e a disciplina de Deus veio sobre o povo. Veio como? Por uma destruição uma invasão babilônica em Israel. O templo foi assolado, destruíram o templo e o povo foi levado ao cativeiro babilônico, e lá permaneceu por 70 anos. Lembre-se que foi um juízo de Deus contra o seu povo e trouxe disciplina. Às vezes nós estamos aqui achando porque somos salvos, vendo o tempo da graça. O tempo da graça, meus irmãos, é desde o dia que Adão pecou. Quando o Senhor falou com ele que a mulher geraria um que esmagaria a cabeça da serpente, ali já começou a graça. A graça já está lá atrás. Aí tem gente que está lá no mesmo tempo da graça, então eu posso viver relaxadamente. Você conversa. A disciplina do Senhor sobre o seu povo sempre haverá, sempre houve, haverá até o dia que o Senhor voltar. Então toma emenda. Você é de Deus, toma emenda. Porque a coisa não é brincadeira. Aí, agora, nós estamos no Salmo 75. Nós não sabemos quando esse salmo foi escrito. Está aqui, Salmo de Asaf. Nós não temos assim um tempo desse salmo, mas esse salmo
salmo, ele é um salmo que nos dá informações que nós achamos que não tem no Velho Testamento. Eu já vi pessoas dizendo que nunca acharam no Velho Testamento a questão do juízo final, do juízo de Deus. O julgamento que Deus vai trazer sobre todos, mas este é um salmo que fala exatamente do juízo final. É um salmo, repare que ele se engana com a prosperidade do ímpio, e depois aí, quando ele chega no tempo, ele fala assim: agora eu entendo, porque eu vi qual o final do ímpio, ou do perverso. Depois nós vimos um salmo de um juízo sobre o povo de Deus, sobre a igreja. E agora nós vamos ver um salmo que fala do juízo amplo, do dia do juízo final. Esse salmo, se você ver o versículo 1, ele vai fazer um louvor a Deus. O salmista, ele faz um louvor a Deus, e um Deus que faz. Repare que ele vai dizer: graças rendemos a Deus, graças rendemos ao teu nome, e declaramos as suas maravilhas. Nós te adoramos, nós, o seu povo. Repare que ele está falando de nós, é no plural, ele está se referindo ao povo. Então ele dá graças pelas maravilhas feitas no passado. Lembre-se, nós cultuamos a Deus por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós não cultuamos a Deus para buscar uma bênção futura, nós não cultuamos a Deus por uma bênção passada, porque nós não compramos Deus com a nossa adoração. Então sempre é pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Então o salmista está lembrando o que Deus fez ao povo dele, principalmente no Êxodo. É muito comum o salmista lembrar do Êxodo. Para eles o Êxodo foi um negócio assim maravilhoso, porque Deus tirou eles do Egito com mão forte, transportou eles por 40 anos no deserto, e tudo aquilo que Deus fez era motivo deles se maravilharem. Então o versículo 1 é um louvor a Deus. No versículo 2 até o versículo 5, ele vai fazer uma afirmativa. Ele fala do juízo. Ele, o salmista, ele vai começar em versículo 2, lembre da congregação, diz os seus pais, pois de 7, ele aproveitar o tempo determinado, aí no verso 2, vacine a terra, diga aos soberbos, ele está dizendo, versículo 3, diga aos soberbos, eu estou dizendo. Então ele tinha um conhecimento, ele está dizendo que ele entendia que Deus iria fazer um juízo, que Deus iria intervir, que Deus iria realmente agir. Vacilem todos os seus moradores, digo, não levanteis naturalmente a vossa força. Ele vai dizer que os fundamentos das terras não serão abalados. Ele vai fazer essa afirmativa. Então Deus vai falar desse juízo. Deus está dizendo, versículo 6, ele diz assim: olha, vai ser do Oriente, vai ser do Ocidente. Ele está dizendo que vai haver, e aí ele vai dizer no versículo 4, diga ao soberbo, não sejais arrogantes, diz aos ímpios, não levanteis a vossa força. No versículo 6, não levanteis altivamente a vossa força, não faleis com insolência contra a rocha. Então ele dá um alerta claro para os soberbos, diz a eles que a força deles não é nada diante da rocha. Quem é a rocha? Nós sabemos que a rocha é o Senhor. Ele diz: olha, não seja soberbo diante da rocha. O julgamento virá. O julgamento virá. Então Deus é um juiz e esse julgamento virá. E aí no versículo 6 a 8, ele vai dizer: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto, que vem ao auxílio. Deus é juiz, é um abate ou exalta. Deus é juiz. E aí ele vai fazer essa confirmação. O juízo será abrangente.
Nós precisamos entender isso. O juízo será de norte a sul, de leste a oeste. O juízo será verdadeiro. Ninguém vai viver aqui nesse mundo fazendo o que pensa, do jeito que quer, achando que o mundo, isso não vai acontecer não. Às vezes passa pela nossa cabeça, vocês estão falando isso, já tem mais de 2000 anos, não tem mais de 2000 anos não, isso aqui já tem muito mais de 2000, vocês estão falando. Dizem que, a palavra do Senhor diz que Noé também falava, né? Até o dia que ele entrou na arca e fechou a arca. E depois que ele fechou, acabou. Eles também achavam que o Redentor viria, que estava demorando, e ele veio, e morreu por nós. Então ele está dizendo aí nesses versículos que ele trará também o cálice da sua ira e dará a beber a todos os ímpios da terra. E aqui, meus irmãos, esse versículo é pavoroso, porque na mão do Senhor um cálice cujo vinho espuma. Esse vinho aí não é um vinho puro, porque o vinho está cheio de mistura. Dele a beber, sobe até as escórias, todos os ímpios da terra. É algo assim, tem que gerar no mínimo medo, porque ele vai dizer que os ímpios da terra, chegará o dia em que aqueles que ouvirem não obedecerão, e aqueles que ouvem não obedecem, aqueles que não ouvem, vai haver julgamento. E aqui ele fala desse cálice, que é um vinho misturado. Se você pegar aqui alguns pensadores, eles dizem que isso é uma mistura de um vinho misturado com alguma coisa que vai causar dor, vai causar sofrimento. Então a palavra de Deus já nos Salmos, no Velho Testamento, está dizendo que o Senhor vai voltar e vai julgar todas as coisas, vai julgar as nossas vidas. Abra sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Só para você ver o quanto o salmista Paulo ele vai falar à igreja de Tessalônica, no capítulo 1, versículos 7. Começa antes, mas vamos ver só o 7. Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 10. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado os seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Portanto, foi tido de glória do nosso testemunho. Os irmãos, reparem o versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. O simples fato de não conhecer a Deus vai haver condenação por não conhecer a Deus. E aí ele diz, e os que não obedecem. É gente que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática. É você que está sentado aqui dentro, ouve e sai fazendo aquilo que Deus não quer. É cálice da ira. É o que ele está dizendo. Então todos nós. Mas eu nasci de novo, eu sou filho do rei. Então comporte-se como filho do rei. Viva como filho do rei. Viva como escolhido, como salvo. Então ele dá um alerta claro para o soberbo. E a soberba, às vezes você vai dizer, o soberbo é aquele que está lá fora, que não quer ouvir a palavra de Deus, está lá nas drogas, na prostituição, está lá fazendo não sei o quê. Não, meus irmãos, o soberbo, muitas vezes ele está aqui,
ser soberba, desobediência. Então ele faz esse alerta aqui para nós, e ele fala sobre isso. Os versículos 11 e 12, ele vai encerrar o salmo dizendo: quanto a mim, reparem que essa expressão quanto a mim, ele começa o salmo no versículo 1 falando nós, usando as palavras no plural, e agora ele diz: quanto a mim. E essa é uma expressão pessoal, não é mais uma fala comunitária. O salmista entende que a responsabilidade é dele, a responsabilidade é pessoal. Nós temos responsabilidade comunitária, porque nós vemos isso, por exemplo, Daniel, quando ele vai fazer a oração dele de confissão, ele fala: nossos pais pecaram, ele faz uma oração de confissão comunitária. Mas aqui o salmista, ele está entendendo: quanto a mim, eu vou dizer uma coisa, o Senhor vai voltar, vai julgar, vai fazer um julgamento. Quanto a mim, eu adorarei o Senhor para sempre. Quanto a mim, eu vou adorar o meu Deus, eu escutarei para sempre, anunciarei os louvores ao Deus de Jacó. Ele está falando, meus irmãos, da prática presente que está reservado a ele para o futuro, né? Note uma coisa, ele diz: olha, eu quanto a mim exultarei para sempre. Ele tem o entendimento de que ele vai adorar o Senhor eternamente. Ele está dizendo para sempre. Eu vou continuar enquanto eu tiver vida, e após isso. E note que ele vai fazer uma colocação: sonorizarei louvores ao Deus de Jacó. Por que não disse Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel? Ele diz Deus de Jacó. Estou pensando nisso, por que ele falou Deus de Jacó? Ele não diz Deus de Abraão, Deus de Isaac. A aliança com Abraão, que diz Deus de Jacó. Os irmãos estão fazendo uma diferença aqui muito grande, porque Jacó tinha um irmão, o irmão de Jacó era Esaú. E o escolhido era Jacó. É o Deus que escolheu Jacó. É esse Deus que eu sirvo. Eu sou o escolhido do Senhor. Então o Deus do escolhido Jacó, o Deus do escolhido Jacó. E aí, meus irmãos, ele entende que participará do julgamento no dia do juízo. Ele entende isso. Mas ele diz ainda, vai dizer no versículo 10: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Por que ele está dizendo? Eu vou estar com o Senhor no dia do julgamento. Meus irmãos, isso é o Novo Testamento. Isso é Paulo. Paulo afirmando nas suas cartas que a igreja estará com o Senhor. Na hora que o Senhor voltar, nós estaremos com Ele, julgaremos com Ele. E nós não gostamos de ouvir isso. Por quê? Porque a gente acha que se a gente for julgar alguém, a gente vai ter tristeza, vai ter isso, vai ter aquilo. Nós participaremos sim com o Senhor. E Ele está dizendo isso. É o que Ele está dizendo. Então nós, meus irmãos, precisamos de entender esse texto. E esse texto nos traz algumas orientações com relação a esse Deus que nós servimos. A orientação que esse texto dá a mim e a você, e que você tem que saber disso: o Deus que nós servimos é um Deus que cumprirá os seus desígnios. Ele cumpriu os seus desígnios até sobre o seu próprio Filho. Quando ele prega Jesus naquela cruz do Calvário, por mim, por você, Jesus chega ao ponto de dizer: Pai, se possível, faça de mim esse caso, mas contudo seja feito por tua vontade. Eloí, Eloí, da nossa bastante. Deus meu, por que o Senhor desamparou? Porque a ira dele estava sobre o Senhor. Então é um Deus que cumpre os seus desígnios. Você tem que saber que o Deus que você adora é um Deus justo, é um Deus reto, é um Deus de juízo. Nós gostamos de falar de Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Pastor, mas vamos falar então das coisas boas de Deus, como se o juízo de Deus não fosse bom. Sabe por que o juízo de Deus é bom? Porque ele vai
tropa toda que não serve a Ele, que pratica injustiça, que pratica tudo quanto é tipo de coisa, vai mandar para o inferno, com o capeta, os seus anjos, vai tudo para lá. É bom demais o juízo de Deus. É bom demais saber que eu tenho um Deus que julga retamente. E aí eu tenho que agradecer muito, né? Porque ele reconhece que eu sou pecador e não olha para mim, mas olha para o seu filho que é justo. E se ele não fosse um reto juiz, ele não poderia me perdoar, porque na verdade Jesus pagou por mim. Jesus pagou por mim. Então nós temos um Deus que é reto juiz. Nós temos de lembrar disso, gente. Nós ficamos com essa ideia na cabeça de que Deus é só amor, Deus é só bondade. Os irmãos, Deus é fogo consumidor. Deus é Deus que manda você para o inferno. Você tem que se preocupar com isso. Tem que preocupar com o seu pecado, com a sua vida. Deus não é Deus de brincadeira. Eu costumo falar o seguinte, mas não, é melhor a gente brincar com a capetada toda, tudo junto, com todos os demônios que existem, que porventura existam, é melhor a gente brincar com eles, do que brincar com Deus. Deus é reto juiz. Outra coisa que você precisa de entender sobre o seu Deus, e isso tem que mudar os nossos comportamentos, é que o juízo de Deus é completo. Meus irmãos, ninguém, você pode fazer o que quiser, enganar todo mundo. O marido engana a esposa engana o marido, o filho engana pai e mãe, isso é o que mais acontece, né? O filho enganando pai e mãe. O bandido engana a justiça, a polícia, os administradores são corruptos e acham que ninguém está vendo, mas uma coisa você precisa de saber. Uma coisa você precisa saber. Deus é reto juiz. O juízo de Deus é completo. Nenhum ímpio ficará de fora. Nenhum ímpio ficará de fora. Nenhum perverso ficará de fora. Todos serão julgados. Todos serão julgados. Então você tem que saber que Deus vai cumprir os seus desígnios. Deus é reto juiz. Ele executará o juízo perfeito e puro. Ele é um juiz que vai julgar de forma completa. Ele vai julgar todos. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai passar despercebido. Esse texto também nos ensina, toda mensagem você deve falar assim, a gente recebe toda mensagem, mas irmãos, é Bíblia. Esse texto separa dois grupos de pessoas. Esse texto separa um grupo, que ele diz, quanto a mim eu ficarei o Senhor, vou adorar o Senhor e vou morar com o Senhor na glória. Mas esse texto fala de gente que vai ser condenada. Esse texto fala de gente que vai ser condenada. Então nós precisamos de lembrar sempre que a palavra do Senhor vai insistir. Só tem dois grupos de pessoas nesse mundo. Uns salvos, outros condenados. Uns salvos, a palavra vai ser repetida, Por quê? Para nos alertar. Só isso. Tem outra finalidade. Então aqueles que estão em Cristo, esses vão julgar com o Senhor, estarão com o Senhor no julgamento, vão ser salvos, vão adorar o Senhor para sempre. Aqueles que estão sem Cristo serão condenados, irão para o inferno. Não tem outra. Tem como fugir dessa realidade. Agora o que fazer com o texto? Todo domingo, o que fazer com o texto? Porque você vai pegar um texto, você tem que aplicar ele na sua vida. O que fazer com esse texto? Os irmãos, diante das injustiças e pecados, o juízo do Senhor nos parece demorado, mas será um devido tempo. A primeira coisa que você vai fazer com esse texto é: não ache que é demorado.
Não ache. Por quê? Porque é a oportunidade que você tem de mudar de vida, é a oportunidade que você tem de pedir perdão pelos seus pecados. Se você ainda não tem Jesus como dono da sua vida, é a oportunidade de você converter. Então, às vezes a gente fala assim, o Senhor poderia voltar. Ele vai voltar no seu devido tempo. Outra coisa que você tem que aprender nesse texto: saiba que a ira do Senhor virá na justa medida. Não queira fazer justiça sobre o ímpio e sobre o perverso. Não queira falar assim, porque olha lá o que está acontecendo, olha isso, olha aquilo. Não queira isso. Você sabe por quê? Porque qualquer julgamento que nós fazemos, qualquer punição que nós dermos a alguém dentro das nossas medidas, parte de um coração corrupto e pecaminoso. Quem vai dar a punição no devido tempo e na medida exata é o Senhor. Inclusive, Ele vai dar o galardão também na medida exata. E tem a punição e tem o galardão. Porque nós às vezes achamos que, eu já vi gente falar assim, eu não quero saber de galardão, se eu entrar no céu tá bom. Meus irmãos, Deus não vai ficar devendo nada. Se você serviu a Ele aqui, pode ter certeza, você vai receber o galardão na glória. Esse julgamento todos nós passaremos, porque nós receberemos o galardão. Saiba, ninguém vai ficar de fora. Põe isso na sua cabeça. Você olha lá as barbaridades que o mundo faz, se você olha as coisas e vê, fica tranquilo, ninguém vai ficar de fora. Ninguém. E aqueles que vão tomar o cálice da ira? Outra coisa que você tem que saber e colocar na cabeça aqui, no seu coração, com relação a esse texto: a condenação é eterna, assim como a salvação é eterna. O estar com o Senhor e servir o Senhor para sempre é inferno. Inferno é eterno e não haverá jeitinho. Não haverá progressão de pena. Esse negócio que tem aí, que a justiça humana faz, o sujeito vai lá, faz uma barbaridade, depois vai lá uma progressão de pena, depois ele vai não sei o que, ele vai não sei o que, tem saidinha, tem não sei o que. Meus irmãos, isso é humano. Não tem como sair do inferno. Vocês lembram da parábola do rico de Lázaro, quando o rico vê o Senhor e fala: Senhor, pede a Lázaro que molhe o dedo e passa nos meus lábios, meus irmãos. Olha que coisa terrível. Olha o dedo e passa do lado, aí Deus diz para ele assim: aqui ó, acabou, filho. Tem jeito não. Não passa de lá para cá, não passa de um lado para o outro, não tem jeito de ir lá avaliar seus lábios. Você vai ficar aí eternamente nesse sofrimento eterno. Bíblia, só Bíblia. Então nós precisamos entender que não haverá jeitinho. Nós fazemos jeitinho para tudo, né? Nós fazemos jeitinho para não pagar, nós fazemos jeitinho para não sei o quê, mentimos para um lado, mentimos para o outro. Não haverá jeitinho. Não tem progressão de pena. É pena eterna, prisão eterna. O justo não será julgado, pois já está salvo. Se você realmente tem Jesus como dono da sua vida, se você realmente conhece, serve o Senhor, está buscando o Senhor, peleja com a sua vida e realmente é tocado, tem os olhos do coração abertos para conhecer a glória do Senhor e vir para a glória do Senhor, saiba de uma coisa: você vai ser julgado pelas suas obras depois que você estiver lá, para galardão. Mas para salvação não, porque você já é salvo. A salvação que nós encontramos, principalmente os textos bíblicos do livro de João, fala do tempo presente. Essa ideia de que você é salvo hoje, amanhã você perde a salvação, salvo de novo, então, isso tudo é uma bobagem. A Bíblia você vai encontrar a salvação no tempo presente.
Porque salvação é um ato decretado por Deus. Salvação não é algo que você alcança com as suas próprias forças. Salvação é decretado por Deus. Por isso eu gosto muito daquele texto: aqueles que o Pai me deu. Se você é salvo, você é um presente dado pelo Pai ao Filho, e de maneira alguma eu lançarei fora. Salvo uma vez, salvo para sempre. Então eu posso fazer o que quiser. Se você é salvo, você não vai fazer o que você quiser. E ainda corre o risco de querer fazer e entrar no corpo. Porque filho desobediente merece expor. E a Bíblia diz que Deus disciplina todos quantos Ele ama. A disciplina de Deus é uma demonstração de amor. A gente podia fazer uma oração aqui todo domingo: Senhor, corta a gente na vara. Eu vou confessar aos irmãos, eu não tenho coragem não, porque a mão de Deus é pesada. Eu prefiro ter que falar: Senhor, me avisa. Antes do Senhor pegar na vara, o Senhor me avisa que eu vou correr para as pernas do Senhor, vou pedir ajuda, porque eu não quero não. Eu já passei por essas experiências, não quero não. Então o justo não será julgado. E meu irmão, outra coisa prática, esses ensinos: vive em paz, o Senhor voltará. Vive em paz, o Senhor voltará. Quando? Não precisa saber não, ele vai voltar. Assim como ele veio uma vez, ele voltará. Diz o anjo, fala com os apóstolos, quando ele diz: vocês estão olhando para onde? O Senhor está subindo. Assim como vocês estão vendo ele subindo, vocês vão ver ele voltar. Mas aquelas pessoas já morreram. Elas não verão. Verão sim, elas vão ressuscitar. Nessa mesa, assim como vocês viram ele subindo, vocês verão ele voltar. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o juízo final, os irmãos, é um tema de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. É um tema do Velho Testamento e do Novo. Céu e inferno são realidades. São realidades. A maioria do mundo não quer que você acredite nisso, porque eles não querem acreditar nisso. Salvação e condenação são reais. A Bíblia fala de salvos e condenados, grupo de salvos e condenados. A Bíblia fala de dois caminhos. A Bíblia fala de porta estreita. A Bíblia fala de céu e inferno. E aí, meu irmão, minha irmã, viva como um salvo, porque os ímpios viverão como condenados. Anote isso aí na sua cabeça e no seu coração. Viva como um salvo. Porque se você vive como os ímpios, você vive como condenado. Viva como um salvo. Não se iluda. Pense, reflita. Como é que eu estou vivendo? A minha vida reflete aquilo que eu creio. A minha vida reflete o caráter do meu Pai. Viva como um salvo, não viva como condenado. Não viva como condenado. Quero que você curva a sua cabeça, feche seus olhos. Se pergunte